Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco, espalhado pelo mundo que nos acompanha, saudações vascaínas a todos vocês. Como eu faço de praxe, agradeço desde já a todos os inscritos por estarem interagindo conosco, deixando a sua crítica ou deixando o seu comentário. Muitíssimo obrigado. Por favor, ativem o sininho para que vocês possam receber as notificações com relação às novidades do canal. Meus amigos, vamos gravar o pós-jogo entre Vasco e Grêmio. O Vasco foi a Porto Alegre nesta tarde. Perdemos de 2-1 para o Grêmio. Antes de falar do jogo em si, só vou abrir um parênteses para falar uma coisa. Inadmissível o Vasco ser roubado, garfado da forma como que foi. O Vasco precisa de representatividade na CBF. Precisa domingo, não espera segunda-feira, mandar um ofício e protestar. O Vasco foi roubado na Arena Grêmio neste sábado. A gente vai falar mais sobre o jogo em si. Um gol do Pikachu legítimo, que mesmo com o VAR, o juiz conseguiu assaltar o Vasco. O Vasco que já foi vítima de assalto no ano de 2015, que acarretou a queda do clube para a segunda divisão. O Vasco tem que se atentar, porque o Vasco não pode perder pontos da forma como que foi para o Grêmio. Partida visivelmente feita para o Grêmio poder não sair perdendo da Arena Grêmio. Outra coisa aqui, tem um jogador aí, tal de Tiziano, do Grêmio, que ele deu na cara do juiz um carrinho desleal no Richard, quase que quebra a perna do Richard. Era para colocar vermelho, não precisava nem de amarelo, bota para fora. Juiz caseiro. O Vasco foi assaltado mesmo com o VAR. Outra coisa aqui, o Vasco precisa de reforços. O Vasco jogou bem, mas ainda tem um time muito limitado. Esse atacante que veio com o Richard e com o Marquinho não será suficiente para que o Vasco saia dessa situação. Haja vista que hoje o Vasco jogou com um time reserva do Grêmio. É um time de qualidade? Evidente que é. Mas o Vasco jogou com o time reserva do Grêmio. E no momento que o técnico Vanderlei Luxemburgo tem que olhar para o banco para poder fazer substituições, ele não tem jogadores à altura para poder corresponder. Sai um titular, o reserva não consegue corresponder. E diga-se de passagem, vamos falar aqui sobre as alterações. Ao meu ver, Luxemburgo mexeu muito mal no time ao tirar o Valdívia de campo e deixar esse Marquinho andando em campo. Não jogou nada esse Marquinho. Colocou o Marrone no lugar do Valdívia e preferiu deixar esse Marquinho sem função nenhuma dentro de campo. Mas vamos para os lances do jogo. O Vasco fez um jogo de igual para igual com o Grêmio. 1-0 para o Grêmio no primeiro tempo ficou muito barato. Confesso que eu comecei
assustado, porque logo com 6 minutos de jogo, o Richard tomou um cartão bobo amarelo que poderia ter comprometido. O jogo ficou muito ali pelo meio campo, o Grêmio com mais de 60% de posse de bola, mas sem saber o que fazia com a bola. O Grêmio muito agressivo pelas laterais, ora com Léo Moura, ora com esse Juninho Capixaba. Mas o Vasco, na medida do possível, até se recompôs bem no primeiro tempo, com o Iago Pikachu pela direita, com o Rossi dando um aparato ali na cobertura, e na lateral esquerda ali com o Barcelos. Logo aos 12 minutos, Valdívia cobra um escanteio, o Henriques é puxado na área pelo estreante David Braz, pênalti a favor do Vasco, e não precisava nem de VAR, pênalti claríssimo, claro. Iago Pikachu aos 13 minutos bate o pênalti, sem chance para o goleiro do Grêmio. 1-0 Vasco. O Vasco dominou amplamente o primeiro tempo. O técnico Renato Gaúcho se viu acuado, foi obrigado aos 37 minutos do primeiro tempo já a fazer uma substituição. Ele colocou ali o Everton Cebolinha no lugar do Rômulo, o Rômulo que jogou no Vasco. O Renato Gaúcho, que é especialista em queimar jogador, fez essa alteração. E o Vasco ainda no primeiro tempo teve mais 2 chances claríssimas de gol. Uma com o Valdívia, que o Valdívia pegou mal na bola, chutando por cima do gol. E a outra com o Raul, que saiu frente a frente com o Paulo Vitor e perdeu um gol feito. O Vasco volta para o segundo tempo. Logo no começo do jogo, com 1 minuto, um gol legítimo do Vasco é anulado. O Vasco foi roubado. O juiz inventa uma falta do Rossi no Matheus Henrique, dá cartão amarelo para o Rossi, de forma a prejudicar o Vasco. Logo depois, o Grêmio começa a gostar do jogo. Aos 5 minutos, o Grêmio responde. Teve um lance com o Everton Cebolinha, que ele cabeceou livre para fora. Até que o Grêmio acha um gol aos 14 minutos do primeiro tempo. Um lance que é mais mérito do Grêmio do que propriamente dito erro da zaga do Vasco. Uma trama muito boa entre Luan, belíssimo jogador, e o PP. Luan bota a bola na área para o PP. PP sai frente a frente com o Fernando Miguel e toca na saída do Fernando Miguel. 1-1. O Vasco sentiu aquele gol que havia sido anulado. O Vasco foi guerreiro, tentou dentro das suas limitações técnicas, e é bom dizer que na parte física o Vasco melhorou muito. O Vasco com o Vanderlei Luxemburgo é outro time, mas ainda esbarra nas carências de material humano, jogadores médios para regulares. E o Grêmio, logo em seguida, aos 21 minutos, tem uma oportunidade para poder virar o jogo. O Vasco pede para o Grêmio jogar a bola para fora, o Rossi se machuca, o Grêmio não faz o fair play, né?
E o Luan perde um gol, aqueles de inacreditável futebol clube, ao tocar a bola para fora. Perdeu um gol feito de cara com o Fernando Miguel. O Vanderlei Luxemburgo mexeu mal no time ao tirar o Valdívia. Quando ele tira o Valdívia, o Vasco perde o meio campo. Perdeu aquele jogador que puxava contra-ataque pelo meio do campo, que carregava a bola. O jogador mais lúcido do Vasco no meio campo. Outros jogadores do Vasco não são inteligentes, correm muito com a bola, mas não tem aquela dinâmica de tocar, entendeu? Os jogadores precisam pensar, ao invés de correr. Correm muito e pensam pouco. Tirou o Valdívia, perdeu o meio campo, colocou o Marrone, aí apostou nas jogadas de velocidade pelo lado, e o Vasco não foi mais o mesmo. O Vasco se perdeu nessa alteração, preferiu deixar esse tal de Marquinhos andando em campo, um jogador que tá cedo para dizer, mas totalmente fora de forma, de ritmo, na minha opinião, não jogou rigorosamente nada. Aí o Vanderlei Luxemburgo viu que fez besteira, tirou o Marquinhos para colocar o menino Tales. O menino Tales caiu ali pela esquerda, ali, até criou boas jogadas ali, deu uma dor de cabeça ali para o time do Grêmio na parte defensiva, mas não foi suficiente. Chegou aquele momento que o Grêmio, né, o jogo estava caminhando para 1-1, o Vanderlei Luxemburgo preferiu fechar mais o time, retrancar mais o time, tira o Marcos Júnior para poder colocar o Lucas Mineiro. Deu uma de técnico retranqueiro. O Vasco pagou o preço. Logo aos 40 minutos, o Vasco toma um gol mais uma vez no final do jogo. Aos 40 minutos, esse PP, bom jogador, jovem talento aí do Grêmio aí, recebe um cruzamento, bate de cabeça no canto esquerdo do goleiro Fernando Miguel, sem chances, 2-1 Grêmio. O Vasco ainda teria mais uma chance aos 50 minutos de empatar, uma cabeçada do Lucas Mineiro, onde o goleiro Paulo Vitor contou muito com a sorte, muito mesmo com a sorte, rezou para a bola não entrar. Um resultado totalmente injusto, ao meu ver, totalmente injusto, que sai com sabor amargo pela oportunidade que o Vasco tinha de trazer pontos jogando com uma equipe alternativa do Grêmio. O Vasco precisa de reforços, precisa ir ao mercado, o Vasco precisa de representatividade na CBF. O Vasco não pode ter todo gol que o Vasco faz VAR. Não pode ter um gol anulado da forma que foi hoje, roubado, gol roubado. E a gente fica na expectativa aí para que os jogos de amanhã sejam favoráveis ao Vasco, para que o Vasco não entre na zona de rebaixamento. Então agora são 10 rodadas, o Vasco com 9 pontos, 5 derrotas, 3 empates e 2 vitórias. Então, fica o apelo, tragam jogadores, vá ao mercado, porque com esse time o Vasco vai passar dificuldade, porque por mais que o técnico Vanderlei Luxemburgo tenha um time montado, quando ele tem que mexer na equipe, ele acaba se perdendo um pouco, porque os jogadores não conseguem corresponder. Meus amigos, esse foi o pós-jogo. A gente vai dormir triste, porque o Vasco poderia ter vindo mais até do que o empate, uma vitória lá de Porto Alegre. O Vasco foi novamente prejudicado, roubado, insisto aqui em dizer. E é isso, meus amigos. Saudações vascaínas, esse aí foi o pós-jogo, e torcer muito para amanhã
os clubes que estão atrás do Vasco perder os seus jogos para que a gente possa continuar aí fora da zona de rebaixamento. E o Vanderlei Luxemburgo vai ter que trabalhar muito, muito. Vamos com tudo agora. Próximo adversário é o Fluminense no Maracanã. E é importantíssimo que você, vascaíno, lote São Januário, porque a gente tem a obrigação de ganhar esses 3 pontos frente ao freguês da Laranjeiras. Valeu, meus amigos. Saudações vascaínas. Vasco neles. Abraço aí.